Alô, amigos do nosso querido canal Varal. Eu estou aqui novamente, Silvio Roberto, falando com vocês e levando uma mensagem de paz. A grande pergunta é: até onde vai a sabedoria humana? Até onde pode chegar o conhecimento do homem nos dias atuais, com a evolução tecnológica, com tudo avançando numa velocidade muito grande? O homem, ele é inteligente? Até onde vai os seus conhecimentos? Até onde vai? Lá em 1 Coríntios 2, Paulo explica que a verdadeira sabedoria e o poder, ele vem de Deus. Deus, ele não dá simplesmente a sabedoria humana. Ele enfatiza que a mensagem do Evangelho centrada em Cristo crucificado é uma mensagem espiritual que só pode ser compreendida por aqueles que têm o Espírito Santo. Você que tem o Espírito Santo, você que ora, você entende as situações. Neste caso, Paulo contrasta a sabedoria do mundo com a sabedoria de Deus, que é revelada pelo Espírito, e destaca a importância de ter a mente de Cristo. Essa mensagem foi dita lá na igreja de Coríntios, onde havia uma forte atuação dos costumes gregos. Em resumo, 1 Coríntios 2 aborda algo memorável e bem diferenciado. Nos esclarece até onde vai a sabedoria do ser humano. O texto mostra que Paulo declara que a sabedoria humana, ela não é capaz de compreender as coisas de Deus. Às vezes tem um milagre que nem mesmo o médico acredita que aquilo aconteceu. Que a sabedoria divina, ela é revelada pelo Espírito Santo e só pode ser compreendida com a sua espiritualidade. Mas também vale salientar que o centro da mensagem do Evangelho é Cristo. É o Cristo crucificado. É uma mensagem que pode parecer tola para o mundo. Isso é coisa... A Bíblia é coisa do passado. Mas que é o poder de Deus para aqueles que creem atualmente, não no passado. Mas o Senhor Jesus não nos disse que deixaria um Espírito Consolador. Ele não falou que ia deixar um Espírito Consolador? E ele não mentiu, e assim o fez. Aqueles que têm o Espírito Santo, eles possuem a mente, Cristo, e o que lhes permite discernir as coisas espirituais das coisas materiais. O poder que o homem tem, até o homem pode chegar. Em verdade, nós não damos muita importância da fé e sempre achamos que somos suficiente para resolver as nossas necessidades. Eu resolvo, ignorando algo tão gratuito que é acreditar e ter fé em Jesus Cristo. A fé, ela não pode ser baseada na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Coisas impossíveis vêm, acontece, tudo se resolve. Qual é a distinção entre o homem natural e o homem espiritual? Qual que é? Existe uma coisa muito diferente entre este homem natural que eu falei e todas as decisões naturais. O homem espiritual, ele recebe decisões espirituais. O seu senso espiritual, sua alma determina. O homem natural não aceita as coisas do Espírito Santo de Deus, enquanto o homem espiritual as aceita e tem grande discernimento sobre isso. Ele entende que aquilo veio de Deus. Em 1 Coríntios 2 enfoca a superioridade da sabedoria humana sobre a sabedoria do mundo, do homem. O apóstolo Paulo, ele explica que não veio aos coríntios com palavras eloquentes, sabedoria, mas com uma demonstração do poder do Espírito, do poder de Deus. Ele não chegou lá para falar para os coríntios: olha, vocês são isso. Não, Deus é isso. E ele enfatiza que a sabedoria que fala e que
aqui não fala, não é desta era ou dos governantes desta era, não é, que estão condenados a morrer. Pelo contrário, é uma sabedoria oculta que Deus predestinou para a glória antes do início do tempo. Lá quando Deus na criação, lá em Gênesis, ele vai descrevendo como ele fez o mundo. Ele criou o mundo. E Paulo enfatiza que os governantes desta era não entenderam essa sabedoria. Eles desconhecem, pois se tivessem, não teria crucificado Jesus naquela época. Os homens que julgaram Jesus. Não foi à toa que Jesus disse, no seu momento mais crucial, perdoa-os, pois eles não sabem o que fazem. E não sabiam o que fazem. A sabedoria do homem é limitada. E Paulo explica que essa sabedoria nos é revelada pelo Espírito e perscruta profundezas de Deus, vai no profundo de Deus, vai no conhecimento da sua alma, do seu espírito. Ele aponta que ninguém conhece os pensamentos de Deus, exceto o Espírito de Deus deixado, que Jesus falou aqui para nos auxiliar, o Espírito Santo, e que não recebemos o Espírito Santo, mas o Espírito Santo, este vem de Deus. Nós às vezes rejeitamos. O que significa isso? Isso significa que podemos entender as coisas que são dadas gratuitamente por Deus. Deus ofereceu grátis. A salvação é grátis. E Paulo, ele contrasta a pessoa natural que não pode entender as coisas do Espírito de Deus. O homem às vezes não entende. Aquele milagre, ele não entende que foi o Senhor. Como a pessoa espiritual, que ele julga todas as coisas, mas não é julgada por ninguém. Paulo, ele enfatiza que devemos ter a mente de Cristo, vamos pensar como Jesus, vamos crer, vamos ter fé, vamos buscar. Em Coríntios 2:4, nos diz que Paulo, ele optou por uma conduta e todo o seu ministério que fosse harmoniosamente de acordo com a sua mensagem. E ele falou, não, eu estou falando de Jesus para vocês. A mensagem de Paulo era de Cristo. Lá na sua cruz, na ressurreição, conforme está lá em Coríntios 15, nos versos de 1 a 4, então a sua conduta também tinha que ser cruciforme, em vez de ser pretensioso ou tentar se autopromover. Não, eu sou o Paulo, eu falo e vocês têm que me ouvir. Não, ele pregava Jesus. A frase, o que Deus preparou para você não serve para mais ninguém, está escrito. Significa que as bênçãos, os propósitos e caminhos que Deus tem para cada indivíduo são únicos, eles são personalizados, são próprios para você, adequados às suas necessidades, aos dons e circunstâncias específicas que é somente sua. Não adianta comparar a sua jornada com a de outras pessoas. A vida é diferenciada para cada um, pois o que é destinado a você é exclusivo e intransferível. É só sua, ninguém vai viver a sua vida. A frase também enfatiza que cada um tem um papel único no plano de Deus. Você tem um plano de Deus. Deus criou você, mas com uma missão e com um propósito específico que você vai ter que cumprir. Como exemplo, temos os dons ou talento de uma pessoa que pode ser diferente da outra, mas ambos são valiosos para o propósito de Deus. Cada um tem seu dom, cada um tem a sua jornada. A jornada de fé de cada um pode ter suas próprias provações e aprendizados que são necessários para o seu crescimento espiritual. Desculpa. O que é considerado sucesso para uma pessoa pode não ser para outra pessoa, pois Deus tem planos diversos para cada um de nós. Em resumo, a frase que Deus preparou para você não serve para mais ninguém. O que é isso? É um lembrete da individualidade, singularidade, plano de Deus para cada pessoa, encorajando a confiança e a busca pelo seu próprio propósito.
sem comparações com os outros. Olhe para você mesmo. Deus fez coisas próprias para tanto a frase, o que Deus preparou para você serve mais para ninguém, expressa o quê? A ideia de que as bênçãos e propósitos divinos são únicos, específicos para mim, para você, para o seu tio, para o seu pai, para sua mãe. O que Deus tem para você é para você, ninguém tira. Seu caminho é conduzido por Deus quando você deixa se ser conduzido. Embora a Bíblia não contenha essa frase exata, conceito, o que se alinha? Se alinha com passagens que falam sobre o plano individual para cada pessoa. O homem é limitado, como está escrito lá em Efésios 2:10, que menciona que fomos criados para as boas obras que Deus preparou previamente, futuramente foi preparado para você. Mas para finalizarmos, lá em Coríntios 2:9, nos dizem assim, presta atenção. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para aqueles que o amam. Olha só que frase, que versículo maravilhoso. Mas só para terminar na Bíblia, a frase, para onde tu vais, não tem sabedoria, é uma referência lá no livro de Eclesiastes, capítulo 9, versículo 10. Está lá na Bíblia. O versículo completo diz, tudo quanto te vier a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque na sepultura para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimentos, nem sabedorias alguma. Preste atenção nesse versículo. Em outras palavras, esse versículo enfatiza a importância de aproveitar o presente e realizar as tarefas com diligência, com sabedoria, com pensamento. Pois a morte é um ponto final onde não há mais atividade. Você morreu, acabou. Não há mais conhecimento, não há mais sabedoria. É um fato. Então pense bem, reflita. A sabedoria do homem não está acima da sabedoria de Deus. Eu disse lá em Gênesis, você começa a fazer uma análise a respeito da criação do mundo, do universo. Deus criou tudo isso maravilhosamente. Pense bem se você olhasse, que nem se você fosse lá em Marte, não tem uma árvore, não tem um céu azul, não tem uma flor, não tem os animais do campo. Como seria a nossa vida? Nós seríamos frios. Então a sabedoria do homem, ela não tem importância para Deus. Você é importante. Desde que você, tudo que você faça, tenha diligência, tenha calma, tenha tranquilidade. Porque você é um ser feito pelo maior de todos, por Deus. Amigos, eu agradeço mais uma vez esta gravação, este vídeo para você. Curte, compartilhe, inscreva-se no nosso canal. Ajude-nos a crescer e nós estamos cada vez mais firmes no propósito para uma mensagem positiva a todos. O meu muito obrigado. Eu encerro aqui mais esse vídeo e fiquem todos com Deus. Obrigado.